Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, quero mostrar para vocês aqui um setup que nós vamos utilizar aí como demonstração para o nosso teste gratuito, tá? Então vou falar um pouquinho mais para vocês aí rapidamente, já mostrar um pouquinho ali do setup, como que a gente vai monitorar e fazer esse acompanhamento com vocês, tá bom? Bom, primeira coisa, o nosso teste gratuito sempre esteve ativo, né? A gente às vezes não fala muito, mas está ativo lá. Se você tem interesse em conhecer a ferramenta, né? Testar aí por uma semana gratuitamente, você pode acessar a SmartBot, né? smartbot.com.br. Lá você vai poder fazer uma conta gratuita, pessoal. Tem um plano lá, o plano free, que é o plano que você pode rodar um robô em ambiente simulado sem custo nenhum, para você observar a ferramenta, tá? E lembrando, pessoal, quando você faz o cadastro na SmartBot, né, nesse plano gratuito, você vai precisar solicitar para a gente a liberação da nossa estratégia, tá? A SmartBot tem vários robôs, várias estratégias. A nossa estratégia é a Range Map na SmartBot. Então você tem que solicitar para a gente que nós iremos liberar para você a Range Map dentro da plataforma SmartBot para que você possa testar esse robô aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Robôs tem muitos, galera, na SmartBot, no MetaTrader, em outras plataformas, mas robô como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, garanto que não tem, tá? Então vocês vão entender muito bem do que eu estou falando ali, tá bom? Beleza, então lembrando que para você solicitar o nosso teste gratuito lá, para a gente liberar na SmartBot, na conta de vocês, o robô, você vai lá no nosso site, tem na página principal, roboinvest.com.br, na página principal vai ter lá o botãozinho, teste grátis. Clica lá, coloca os seus dados básicos, não tem custo nenhum, e você vai poder ver o robô funcionando, utilizar nosso software por 7 dias ali na SmartBot, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, seguinte, então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do setup. Cara, esse setup eu coloquei aqui na SmartBot, acho que eu deixei rodando, né? Na SmartBot acho que há 3 ou 4 dias, tá? Só para a gente monitorar, já com a intenção de mostrar para vocês e monitorar. Então, não tem um histórico grande, nós vamos monitorar o histórico dele dia a dia. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, não garanto que todos os dias, né? Porque uma quantidade grande de vídeos que eu já faço, mas vou fazer aí o máximo que puder durante a semana para mostrando a evolução, os resultados, ganhou, perdeu, como funcionou, como reagiu frente à dinâmica do mercado, isso que é importante para vocês. E eu vou mostrar aqui 2 opções de configurações, só que uma delas ainda não vai estar disponível, eu já vou falar um pouquinho para vocês. Então, essa aqui que é a padrão, tá, do setup. O nome do setup, pessoal, Colorado no dólar, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a configuração, o histórico dela, tudo direitinho. Para quem quiser fazer o teste gratuito, é só aplicar esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês e rodar o robô lá e você vai acompanhando junto comigo aqui. Bom, outra coisa, pessoal, o teste gratuito na SmartBot é claro que não é em conta real, tá? Para você operar em conta real na SmartBot, você precisa primeiro ter a assinatura da SmartBot, né? Eles são uma plataforma, você tem que pagar para eles uma assinatura ali, é baratinho, mas tem que pagar. E também você precisa ter conta na corretora, XP, Clear, Modal, Rico, Genial, BTG, né? Precisa ter uma conta corretora e também precisa assinar o nosso serviço, tá? Então, para rodar em conta real, tem um trâmite aí que você precisa fazer, que a gente te auxilia em tudo que precisar, quando você quiser operar em conta real. Mas esse teste gratuito, então, é em conta simulada. Agora, presta atenção, tá? É um simulador, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha, simulador pessimista, pessoal. Eu vou falar bem rapidamente, a gente tem vídeo falando sobre isso, mas bem rapidamente. O simulador pessimista é um ambiente mais difícil do que a conta real. Já fizemos vários vídeos mostrando resultados da mesma configuração em ambiente real e em simulador pessimista. E o ambiente real ganha mais do que o simulador pessimista. Por quê, pessoal? O simulador pessimista é o pior cenário. Tá? Ele só sai da operação, só entra da operação, só aumenta a posição, só faz parcial no pior caso, ou seja, quando o nível de preço é executado para o próximo. Então ele não considera que você bateu o preço, ele executa como um simulador, digamos, otimista, que é o que tem por aí. Tá?
Então o simulador pessimista da SmartBot é realmente válido, porque ele é um pior cenário. Então o resultado que você obtiver aqui é efetivamente o que você teria e até inferior em conta real, e nós já fizemos vários testes mostrando a mesma configuração aqui para vocês, e realmente é isso, tá, galera? Então, muita gente tem informações aí equivocadas de simuladores. Por quê? Porque a maioria dos simuladores são otimistas. Quando o preço vai no ponto que era para entrar ou sair, ele já executa no primeiro momento, né? E em conta real a gente sabe que tem book de ofertas, tem, né, fila de espera da ordem, tudo isso. Então o simulador pessimista ele faz aí realmente um cenário muito bom para os nossos testes e você vai ter resultados coerentes, tá? Então só rapidamente sobre isso aí. Beleza, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, se você já testou o nosso robô, pode testar de novo. Se você é cliente RoboInvest e quer colocar essa configuração para rodar, coloque para rodar. É uma configuração interessante, mas, pessoal, lembrando sempre, né? Sempre, nós estamos no mercado de renda variável, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês resultados, vou mostrar aqui a configuração é feita em base estatística, tudo isso mais. Cada um opera o seu capital e cada um gerencia o seu risco operacional, tá? A responsabilidade sempre é de cada um. Você vai colocar aí para rodar em conta real, em conta simulada, sempre a responsabilidade é de cada um, tá? Então fique atento aí no que você vai estar colocando o seu capital, e se você conhece, tem experiência, né, e quer colocar realmente isso aí para rodar em conta real, tá bom? Mas tá aqui a configuração, cada um faz o que quiser, né? Eu tô operando, tá coisa linda aqui, então você vai ver então um pouquinho dos resultados, tá? Vamos lá, pessoal, então é o setup aqui colorado no dólar, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado rapidamente aqui, depois a gente já vai para a configuração ali na SmartBot. Bom, seguinte, esse setup tá rodando aqui há 1, 2, 3 pregões. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 7/8, né? No meio do pregão, são 11h37 da manhã, então tá rodando aqui, tá? Mas não fechou 4 dias, então tá rodando aqui há 3 dias, né? É um histórico, nada de histórico, né, pessoal? 3 dias não é nada, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, eu criei ele realmente para a gente monitorar dia a dia. Já era para eu ter feito antes, mas eu estou em viagem, não consegui fazer antes, então quero mostrar para vocês aqui agora como que tá o setup, né? Bom, primeira coisa, é um setup de R$5.000 de investimento. R$5.000. Aí o cara vai me falar, mas eu não tenho 5.000, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. Cara, esse setup aqui é de 5.000. Tá? Nós temos aí, inclusive no grupo, nós temos setups de exemplo, setups de capital menor, temos copy trades em valor inferior, temos, tá? Então cada um opera com o capital que quiser, dá para começar com menos capital, com mais capital, né? Esse setup específico é para R$5.000 de investimento. Para alguns isso é pouco, para alguns isso é muito, para alguns isso é bom. Tá? Então cada um tem o seu bolso, mas para você testar, entender, ver, 5.000 não considero nada demais, né? Então você vai poder entender um pouquinho aí, e se você depois, quando for para a conta real, quiser um setup mais leve, você vai poder utilizar também, tá bom? Vamos lá, ele roda no mini dólar então, e eu vou mostrar para vocês então um pouquinho de como ele tem performado. 3 dias, pessoal, 3 dias é muito pouco, né? Claro, mas eu vou mostrar o que ele fez nesses últimos 3 dias, pra vocês entenderem aí como é que ele funciona, tá? Primeira coisa, número de operações. Olha aqui, você vai ver que ele opera bastante, 679 trades. Por quê, pessoal? Já vou mostrar na configuração. Ele tem realização parcial do aumento de posição. Então, por isso que aparece um número grande de trades aqui. Então, por exemplo, em 3 para 4 dias, ele está fazendo mais ou menos 200 trades por dia, por causa da realização parcial, tá? Mas eu vou mostrar mais um pouquinho. Trades com lucro, 57%. Por que não está alto como a maioria das nossas configurações a gente mostra diariamente para vocês? Porque na SmartBot a realização parcial entra como prejuízo, tá? É a nomenclatura deles, galera. Então, mas é isso, tá? Aqui esse robô tá com trades com lucro, assim, tipo, muito alto, tá? Muito alto. Praticamente ele não teve prejuízos ainda em 3 dias, mas por isso que aqui aparece 57, por quê? Porque a realização parcial entra como trades com prejuízo, tá? Então aqui das coisas do lucro. Fator lucro 2.2, o capital aqui do robô eu coloquei começando com R$5.000, que é o mínimo exigido aí para rodar essa configuração, né? Que mais, pessoal? Ele está com um lucro de R$ 9.843 no período, 3 dias e algumas horas, tá? Então veja, é um retorno incrível, tá? É um retorno incrível. É claro, pessoal, que você tem que entender que há risco envolvido, óbvio.
Nós estamos no mercado de renda variável. Há risco envolvido e quanto o risco vai aumentando, a recompensa vai aumentando também. Quando nós sabemos gerenciar esse risco-retorno, o nosso custo-benefício aumenta muito. E essa é a grande questão desse operacional e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês ali na configuração. No dia hoje aqui ele está com 400 e pouco de lucro, né? Está dentro de uma operação aqui com 4 contratos no dólar posicionado, né? E esse robô ele opera até o final do dia, então vamos ver como ele vai fazer hoje, tá? Mas ele está vindo com excelentes resultados. É claro, pessoal, que a dinâmica do mercado interfere, né, no resultado do robô. Veja só, esse robô ele é um robô agressivo. Quanto mais volatilidade, quanto mais força, acabou de sair do trade aqui, R$540 de lucro, tá? Quanto mais volatilidade e força do mercado, melhor, porque ele vai ter mais oportunidade, né? Ele vai conseguir se movimentar mais. Se um dia o mercado ficar mais lento, ele vai fazer financeiro menor. Então, por exemplo, no primeiro dia aqui, começou com 5 mil, ele chegou a fazer, 8 mil, fez 3.500 reais de lucro. Num dia que foi bem volátil aqui, tá? No outro dia aqui, saiu de 8.500 e foi para 12.500. Fez um bom financeiro também, foi um dia bastante volátil. Veja, ontem aqui, olha, ele saiu de 12.500 e foi para 14.400. Fez menos, tá? Fez um financeiro menor. Por quê? Porque não foi um dia tão forte, um dia tão volátil. Então a dinâmica do mercado, claro, que vai interferir no resultado dele, né? Então não é porque o robô é bom, é ruim, um dia fez 4 mil, um dia fez 3 mil, um dia fez 1.000. Isso é as condições que o mercado nos proporciona, como foi a movimentação, a dinâmica do mercado no dia, tá? Então vai acontecer essa variação. Como pode acontecer um dia dele perder? Pode acontecer, claro, e vai acontecer em um momento ou outro. A grande questão, pessoal, que é o seguinte, o risco desse robô aqui é 5 mil reais. Ele já pagou 2 vezes o risco dele, tá? 5 mil reais ele já está com um patrimônio de 15 praticamente, ganhou 10. Né? Então essa é a grande questão, custo-benefício e risco-retorno. Em 3 dias praticamente ele fez 2 vezes o valor de investimento. Incrível, pessoal, e em dias extremamente voláteis. Quem está acompanhando o mercado aí, pessoal, tá vendo, né? Tivemos os últimos 3 pregões muito fortes, tá? E ele tá segurando o tranco muito bem. Então, isso aí tá bem bacana. Então, vou mostrar um pouquinho mais para vocês aí. Eu coloquei ele aqui no portfólio da SmartBot, só para vocês verem um pouquinho dos números aqui também, tá? Como está rodando há poucos dias, não tem muitos, não tem aqui ainda o capital tal, mas deu para pegar. Ele está rodando 4 dias, porque está pegando a partir de hoje também, né? Teve 4 dias positivos, média de ganho diário está com 2.400, ganho máximo diário 4 mil, melhor mês que é o total dele 9.800, não teve nenhum dia negativo ainda. Essa média de trades aqui está errada, né? Está dando total de trades lá, tá? Então tá errado isso aqui, né? Mas é isso, aqui tem alguma informação, então vamos direto ali olhar um pouquinho então da parametrização dele, para vocês entenderem então como ele funciona. E quem vai testar esse robô, seja em conta simulada, conta real, teste gratuito, fique atento então nas parametrizações que o Colorado está parametrizado então aqui na SmartBot. Lembrando que você pode utilizar também o nosso robô de MetaTrader 5 para rodar esse setup, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui na Smart, então lembrando, pessoal, quem for fazer o teste gratuito lá, tem que liberar com a gente o uso da Range Map. É só na Range Map, no nosso robô, que você roda essa configuração. Na SmartBot tem um monte de robô lá, mas não roda a nossa configuração, não roda esse setup, tá? Então você precisa ter liberado então a Range Map na tua conta da SmartBot para você poder rodar então aqui esse setup, né? Instrumento financeiro, pessoal, dólar, WDO%, gráfico, 1 minuto, tá? Então vai repetindo exatamente o que está aqui para você testar esse setup. Gerenciamento de ordens, então coloca um contrato aqui, 0,30, cancelar, a limite, comprado e vendido, ok? Essa aqui então é a configuração do nosso gerenciamento de ordens. Vai começar com um contrato de mini dólar. Beleza, vamos lá para critérios de entrada. Olha aí, critérios de entrada, nós vamos utilizar o distanciamento da média. Então, média móvel, clica aqui, tá? Média móvel, número de períodos, 25. Variação DX da média, 5, tá? É um robô ali relativamente agressivo. Por quê, pessoal? Ele entra aí com a distância da média de 5. Para o dólar, não é muito. Mas vamos mostrar um pouquinho ali do resto da configuração para você entender, tá? Ó, não vamos usar nada que tem aqui para baixo, por enquanto, né? Vamos direto para os critérios de aumento de posição. Pessoal, seguinte, esse robô ele faz vários aumentos de posição
em relação ao preço médio, tá? Então veja só, presta atenção. Aumentos de posição aqui, olha, você vai colocar 1,2,3,5, 4, 5, 6, de 1 em 1 até o 23, tá? Então veja aí, 1, 2, 3, 4, 5 separado por vírgula até o 23, tá ok? Então esses são os pontos por aumento de posição. Contratos por aumento de posição, todos com um contrato, tá ok? Então veja lá, pessoal, 1,1,1, 23 vezes. Cada ponto de aumento de posição ele vai colocar mais um contrato de mini dólar, tá bom? O aumento de posição precisa ser em relação ao preço médio, tá? Então precisa selecionar aqui, pessoal, que o padrão é em relação à entrada, mas esse setup utiliza aumento de posição em relação ao preço médio. Beleza, então você vai colocar aqui ordem no book. Critérios de saída. Nós vamos configurar aqui o stop fixo de ganho como 2 pontos no book, tá? 2 pontos de dólar vai ser o nosso ganho da operação. Realização parcial, também 2 pontos. Então coloca aqui realização parcial do aumento de posição, 2 pontos. Sempre coloca 2,00, precisa ficar nesse padrão, tá, pessoal? Se coloca 2 só, tem que botar 2,00. No book, stop fixo de perda, o nosso limite de perda máximo, 23 pontos ao preço médio da posição. Também fique atento nisso, pessoal. Não é em relação à entrada, é em relação ao preço médio, tá? Beleza, depois não vai mexer mais nada. Risco retorno não vamos utilizar aqui e vamos utilizar a restrição de horários. Restrição de horários, ele vai iniciar a operação às 9h30, vai operar até às 17h, elimina a posição às 17h15. Então, a configuração simples e está vindo bem eficiente, tá? Então, lembra aí de colocar exatamente como eu coloquei aqui. É claro que você quer fazer algum ajuste, quer mudar alguma coisa? Pode fazer, pessoal, tá? Cada um faz o que quiser. Só que essa configuração específica do Colorado é nessa configuração. É isso que a gente vai monitorar aí durante a semana. Em alguns vídeos eu vou mostrar para vocês. A gente vai monitorar essa configuração. E é o seguinte, eu quero monitorar com vocês também uma outra versão dessa configuração, tá? Então, assim, ainda nem está rodando, eu tive a ideia de fazer isso hoje, só para a gente ter um comparativo aí, tá? E vamos falar o seguinte, um spoiler para vocês aí, porque é o seguinte, pessoal, a SmartBot está desenvolvendo, tá, junto conosco aí, uma função que não tinha ainda aqui na SmartBot. Já tem no nosso robô de MetaTrader 5, mas ainda não tinha aqui na SmartBot. O que é, pessoal? É a agressão nos aumentos de posição, tá? É uma função importantíssima que a gente utiliza demais, né? Utiliza demais. Então, eu vou mostrar aqui, essa configuração aqui ainda não está liberada. Quem tem a Range Map na SmartBot ainda não tem essa função de agressão nos aumentos de posição. Tem agressão em relação à entrada, tá? Que a gente não está utilizando ali ainda no Colorado, tá? Mas a agressão no aumento de posição vai ser liberada mais para frente. A gente está em desenvolvimento, fase de testes, tá? Eu já tenho ela aqui liberada para mim. Estamos testando, mas ainda não está liberado para os usuários, tá ok? Mas então eu vou fazer uma versão do Colorado com agressão na entrada e agressão nos aumentos de posição para a gente poder comparar os resultados. Pessoal, às vezes a agressão é boa, às vezes não é. Depende da configuração, tá? Então você precisa entender que depende de como funciona o seu setup, depende do que você quer com ele, do padrão, né? Então, muita coisa precisa levar em consideração para saber se a agressão vai ser bom para os teus resultados ou não nessa configuração, né? Nem sempre, tá, galera? A maior parte do tempo, mas nem sempre. Então, a gente vai poder monitorar isso aqui diariamente também, tá? Então, pessoal, é o seguinte, é a mesma configuração. Única coisa que eu alterei aqui, pessoal, o que que é? Opa, é aqui no critério de entrada, tá? Bom, o critério de entrada, em vez de deixar um DX5, eu vou colocar um DX4, um pouquinho mais baixo. Coloquei agressão na entrada, tá? Agressão na entrada, eu coloquei aqui, agressão gráfico de minuto, 50%. Então, vai ser quase igual, mas vai ter alguma diferença aí, tá? Na entrada, né? Deixar um pouquinho restritivo por causa da agressão ali. E nos aumentos de posição, veja, essa função aqui não está liberada para vocês, tá? Ainda, né? Mas eu vou colocar aqui para a gente poder monitorar. O que que é, pessoal? Então, os aumentos de posição aqui, olha, tá igualzinho, tá? Contratos, igualzinho. Opa!
E o que eu fiz aqui em relação ao preço médio, só que quando eu coloco aqui na range map que vai ser revelada mais para frente para vocês, quando eu coloco ordem a mercado do aumento de posição, ele libera a função aqui de agressão, tá? Então eu selecionei a agressão e eu coloquei a agressão por aumento de posição. Aqui na Smartbot você pode selecionar em cada aumento de posição qual é a agressão que você quer que execute, tá? O aumento de posição. Então, pessoal, eu vou falar bem rapidamente o que é agressão, né? Para quem ainda não conhece. Agressão é o seguinte: quando o preço está correndo ali no mercado, há uma pressão compradora e uma pressão vendedora. Quando nós estamos entrando na operação, por exemplo, comprando, nós vamos esperar a pressão compradora ficar um pouco maior do que estava, né? Se a gente está entrando contra a operação, né? Contra a média, né? Então, no caso aqui, eu selecionei para 55%. Ou seja, se nós vamos efetuar aumentos de posição na compra, nós vamos esperar a pressão compradora, ou seja, o time comprador, bater 55%, ou seja, estarem ganhando o jogo dos vendedores para executar os aumentos de posição. Então pode ser que aconteça os pontos de aumento de posição aqui e não seja executado, por quê? Porque a agressão não está dando condição. Quando acontecer a condição da agressão, ele vai executar todos, inclusive os anteriores que já passaram, tá? Então precisa estar dando condição os pontos e também a agressão. Essa é a diferença básica dessas duas configurações, agressão na entrada e agressão nos aumentos de posição, tá ok? Critérios de saída, mesma coisa, ganho, relação parcial, tudo igual, pessoal, tá? Tudo igual, horários, só muda realmente essa questão da agressão. Então eu vou deixar rodando aqui essa configuração e a gente vai monitorando aí o que tem melhor resultado, o que está dando mais lucro, o que no final das contas ali, o que vai dar um melhor custo-benefício e risco-retorno aí da configuração. Lembrando que podemos ter surpresas, pessoal, então vamos ver se vale a pena a agressão ou não, né? Então é isso que importa nesse estilo de configuração. Tem configuração que é imprescindível a agressão, tem outras que a agressão pode não ajudar tanto, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais disso aí também. Beleza? Então é isso, pessoal, a configuração está aqui. Vamos monitorar. Quem quer monitorar junto comigo ali, tanto em conta simulada, botar no real também, fica à vontade aí, mas é um setupzinho, tá bem interessante, leve, pessoal, setup leve, aguenta o tranco, não é imbatível, não é infalível não, a grande questão é ganhar mais do que perder. Ele vai tomar perda? Com certeza vai, não tem dúvida, tá? A grande questão é ganhar mais dinheiro do que perde, né? E isso ele está fazendo, né? Isso ele está fazendo aí, estamos mostrando aí para vocês diariamente, olha, já está com 590 hoje, já passou de 10 mil reais no acumulado ali dos últimos 3, 4 dias, né? Então, tá vindo com bom resultado, vamos continuar monitorando, o mercado estava forte, segurou o tranco, o mercado a tendência do mercado é ficar um pouco mais tranquila. Para ele vai manter um nível de risco muito menor, vai fazer financeiro menor também, normal, faz parte, né? Mas está vindo bem ajustadinho ali. Lembrando que esse setup aqui, pessoal, a gente não vai desligar ele em nenhuma notícia, né? Mas em conta real, quem está operando, recomendamos, né, que gerencie o seu risco em momentos ali como juros do Fed, paywall, rolagem, alguma PMI, CPI, nessas notícias importantes aí, a gente recomenda que você fique atento e gerencie um pouquinho melhor seu risco ali, né? Para tentar otimizar ainda melhor os resultados do robô e fazer com que o risco diminua, né? Mantenha um bom nível de risco ali, tá? Mas aqui, nesse setup aqui, a gente vai deixar rodando direto para a gente poder observar ali a adaptação dele frente à dinâmica do mercado. Tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que foi interessante para vocês entenderem um pouquinho mais ali do setup colorado e vamos manter aí então o monitoramento dessas configurações para a gente poder observar diariamente ali então os resultados dela. E a galera do teste gratuito também quer operar isso aqui no teste gratuito, solicita lá pra gente, vai, configura ali na Smartbot. Se tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte, a gente ajuda vocês ali, né? Mas colocando essa configuração para rodar ali no teste gratuito também, você vai poder ter uma boa ideia do funcionamento e diariamente, não diariamente, mas periodicamente eu vou fazer vídeo mostrando, então você vai poder acompanhar com os meus resultados e os seus aí, poder comparar um pouquinho ali também, tá bom? Então é isso aí, galera, muito obrigado pela atenção, até mais!